Quem quiser acompanhar, abra também Filipenses, glória a Deus, capítulo de número 2. Aleluia, glória a Deus. Seu versículo de número 7. 2 e 7 de Filipenses, que diz assim: aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse foi o nosso Senhor Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eita, glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, Ele veio ao mundo e Ele teve que se tornar em forma de servo, em forma de homem, para que nós fôssemos salvos por Ele. E Mateus capítulo de número 20 vai dizer que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Aleluia. E assim Ele fez. O livro de Marcos, no seu resumo, vai dizer que Jesus, Ele é o servo fiel. E é interessante que Ele nos salvou, Ele nos chamou daquele mundo das trevas para a sua maravilhosa luz, não para que nós ficássemos acomodados dentro da sua casa, mas Ele tem falado aqui nesta noite para que a igreja desperte, porque Ele tem chamado a sua igreja das trevas para a luz, para se tornar servo de Deus, para continuar fazendo a obra a qual Jesus começou. A obra que Jesus começou, Ele assim terminou, mas a obra que a igreja tem de fazer só vai terminar quando o nosso Senhor Jesus voltar. Aleluia, glória a Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que muitos servos do Senhor, eles fizeram a obra como o apóstolo Paulo. Ele fez a obra do Senhor, uma obra missionária nunca vista na terra. Ele colocou igrejas em muitos pontos na Ásia. E é interessante que quando ele vai se apresentar para as igrejas, nas suas cartas ele escreve dizendo: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para o apóstolo. Aleluia, glória a Deus. E é interessante, irmãos, que a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E o grego aqui, a palavra servo, é uma palavra caracterizada como doulos, que significa escravo. E é por isso que quando Paulo ele disse para Timóteo: sofre comigo como um bom soldado, pois o bom soldado que milita não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo estava querendo dizer que o homem foi chamado como servo não para fazer a sua vontade, mas para fazer como Jesus, fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus manda e assim andar sobre a terra. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós sofremos retaliações do inimigo, nós sofremos com o mundo e nós sofremos também com a nossa própria carne, porque pensa nos inimigos do crente. Em primeiro lugar vem o diabo, o inimigo das nossas almas. O segundo inimigo é o mundo é o inimigo da igreja. E o terceiro inimigo é a nossa própria carne. Mas Jesus, Ele já nos encheu com o Espírito Santo e nos capacitou para a sua obra. E Ele está chamando a gente para despertar e começar a fazer a obra, porque Ele está vindo buscar a igreja e Ele quer achar a igreja servindo assim como Ele serviu. No capítulo de número 24 de Mateus, nós vamos encontrar o sermão profético, capítulo de número 24 e o capítulo de número 25.
são caracterizados como o sermão profético. E Jesus, ele vai começar a alertar a igreja acerca do fim, acerca da volta do Filho do Homem, acerca da sua vinda. E é interessante que desde o começo do culto, Jesus está dizendo que ele está voltando e que a igreja tem que despertar. E no capítulo de número 24 de Mateus, no versículo de número 48, vai começar a falar acerca do servo. E Jesus conta a parábola não para o mundo, ele não conta para qualquer pessoa, mas Jesus, ele conta essas parábolas para despertar os seus discípulos, porque ele disse que ia vir e que ninguém ia saber a hora. E no capítulo de número 24, no versículo 48, vai contar a parábola do mau servo. E é interessante que o mau servo é aquele a qual Jesus conta na sua parábola, a qual o seu Senhor deixou a ele a responsabilidade de cuidar da sua casa, de cuidar de todos os seus bens e de todos os seus servos. E o mau servo, ele vai pensar como: o meu Senhor vai demorar para voltar, o meu Senhor tarda na sua volta. Então ele começa a espancar os servos, ele começa a viver dissolutamente, não esperando a volta do seu Senhor. E Jesus está querendo despertar os seus discípulos, dizendo que o Senhor vai voltar, e quando achar aquele servo, o meu servo, servindo dessa maneira, de mal forma, servindo sem interesse nenhum, esse servo vai ser lançado no lugar onde os hipócritas vão, um lugar onde há ranger e pranto de dente, onde há prantos e ranger de dente. Esse é o lugar reservado para o mau servo. E o mau servo nos nossos dias de hoje é aquele que tem o título de servo, é aquele que tem a responsabilidade de fazer, mas ele acha que Jesus vai demorar para voltar, e ele diz: eu vou curtir um pouco o mundo, eu vou aproveitar a vida. Mas Jesus está dizendo que quando ele voltar, esse servo que se encontrar dessa maneira não vai subir, porque o exemplo de servo é Jesus, e Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ei, Jesus, ele não tem parte com servo hipócrita, servo como este, que diz que serve, mas quando o seu Senhor não está vendo, ele começa a fazer o contrário. O pastor dá responsabilidade para o servo. Quando o pastor não está vendo, ele faz o contrário. Ele faz o contrário que o pastor pediu, achando que o pastor não está vendo, achando que o irmão do lado não está vendo. Muito bem, ele não está vendo, mas o pastor dos pastores, ele que tudo vê, está vendo. A salvação quem vai te dar não é o pastor, a salvação quem vai te dar é Jesus. E a Bíblia vai dizer em Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 13, que o Senhor tudo vê e todas as coisas estão patentes perante os seus olhos, e onde dá conta aquele a quem vai trazer o juízo. Aleluia, glória a Deus. E dentro dessas parábolas, Jesus vai contar mais outra parábola de outro servo. É o servo que se encontra no capítulo de número 25 e no versículo de número 24 até o 30. Vai dizer que é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, a qual o Senhor vai dizer que o Senhor, o mestre, o patrão, deu talentos aos seus servos. A um ele deu 10, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1 talento. Cada um segundo a sua capacidade. Aleluia, glória a Deus. É interessante que Deus, ele não dá nada a ninguém a qual você não tem a capacidade de fazer. Pode ter certeza que quando Deus ele te der uma responsabilidade, é porque ele já te capacitou para fazê-la. E nesta parábola vai dizer que o primeiro, ele granjeou outros 10 talentos.
e ele entregou para o seu senhor. O segundo granjeou outros 2 com os 2 talentos. E o terceiro chegou para o seu senhor e disse: Senhor, eu não granjeei com seu talento, eu escondi na terra com medo, porque sei que o Senhor semeia onde não planta, sei que o Senhor é duro. E ele disse: muito bem, servo mau e negligente, porque o negligente é aquele a qual o Senhor capacitou para fazer a obra, é aquele que o Senhor já deu a capacidade para cumprir a sua vontade, mas ele olha para a obra e fala: eu não vou fazer porque eu quero ficar sentado. Tem muitos irmãos que podem fazer além de mim, mas Jesus, ele disse que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. E ele está alertando na sua parábola que ele vai vir buscar os ceifeiros que ele encontrar trabalhando assim. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. E aqui o talento, irmãos, é o dom a qual o Senhor nos dá. Mas esse servo aqui, ele não se preocupou em exercer o seu dom a qual ele recebeu. Você sabe para que serve os nossos dons? O dom de Deus, ele não serve para mim próprio, ele não serve para a minha edificação. Mas Paulo vai dizer que os dons espirituais servem para a edificação da igreja. Então sabe por que Jesus disse que você tem que fazer a sua obra, a qual ele te incumbiu? Porque o dom que ele te deu é para você edificar o seu irmão do lado. O dom que ele te deu é para você levantar o seu irmão que está caído. Mas se ele voltar e encontrar o servo espancando, servindo mal, ele está dizendo que vai para o lugar onde há ranger e prantos. Aleluia, glória a Deus. Onde há prantos e ranger de dentes. Aleluia, glória a Deus. Eu quero crer que essa geração é a geração de servo que vai, Jesus quando voltar, vai encontrar trabalhando assim, vai encontrar fazendo a obra e vai subir para o céu, porque no céu só vai entrar quem quer trabalhar na obra. Aleluia, glória a Deus. Aí em Lucas, no capítulo de número 17, a partir do versículo 7, Jesus vai contar uma parábola e vai dizer: o servo inútil. E o servo inútil é aquele a qual Jesus começa a dizer que o Senhor, vendo ele, manda ele trabalhar no campo, e ele vai, manda ele alimentar a mesa, e ele alimenta. Aí Jesus pergunta: este servo vai receber algum elogio do seu Senhor? E ele diz: não, porque só está fazendo o que o seu Senhor manda. E Jesus está dizendo que o servo fiel e prudente, o servo que é útil, não faz apenas o que o seu Senhor manda, mas ele faz além do que o seu Senhor manda. Ele faz o que o Senhor manda e vai além, porque ele é um servo útil para a obra. Aleluia! Mas o servo inútil, ele só faz quando é mandado fazer. E ele só faz aonde ele tem que fazer. Aí ele faz e fala: aqui não é minha obrigação. Aí ele é escalado muitas vezes para pregar no culto de substituto, porque ele às vezes é chamado, aí ele fala: eu tapa buraco, não vou não. Jesus está dizendo que você é servo. Servo não faz o que ele quer, servo faz o que o seu Senhor quer. Aleluia. O servo útil, ele não faz o que ele quer, não faz apenas o que é mandado, mas quando ele vê a necessidade, ele já está lá. Quando ele vê o irmão caído, ele faz como o bom samaritano, que ele vai, não interessa o que ele estava indo fazer, mas se ele encontra o irmão caído, ele para e levanta, porque Jesus disse que a maior obra é levantar os caídos, levantar os perdidos e levar até o Senhor Jesus, porque ele é a salvação. A igreja, ela não foi chamada do mundo para viver sentada nas cadeiras. Ei,
A igreja não é um hospital para os servos de Deus, não. A igreja, ela é um hospital para quem vem de lá de fora. Quem está dentro da casa do Senhor é soldado, é guerreiro, é servo de Deus. E ele tem que estar pronto para batalhar na guerra, para semear no mundo e chamar o mundo para a luz. Mas é interessante que o mau servo, ele começa a se contentar com o mundo, começa a tomar a forma do mundo. Para quê? Facilitar o mundo vir para a igreja. Aí ele começa a colocar coisas na casa do Senhor que chama a atenção dos jovens. Aí sabe o que acontece, irmãos? Eu nunca vi uma geração a qual de jovens que começam tão bem na obra, mas eles não conseguem terminar. Eu tenho muitos amigos meus que começaram comigo, começaram andando do meu lado. É interessante que eles correram muito mais longe do que eu. Eu estou começando agora com meus 21 anos de idade, mas eu iniciei a minha fé aos meus 7 anos de idade. A primeira vez que eu preguei foi com 19 anos de idade. E é interessante que os meus amigos, logo que começaram a pregar, e eu olhava e dizia, rapaz, e eu incentivava, e eu me alegrava com eles, mas eu olhava para mim e falava, e eu estou aqui, eu quero uma oportunidade. Mas Jesus estava dizendo que a hora não era chegada ainda, que a minha hora ia chegar. E eu disse, eu vou ficar no meu lugar, eu vou fazer o que o Senhor me mandar apenas. E é interessante que os meus amigos começaram, caminharam e caíram e pararam. Muitos já estão aí no mundo, não tem força de voltar, mas eles olham para mim e falam, Maurílio, você é crente porque até hoje você está na igreja. Eu não tenho vontade de ir para a igreja. Sabe por quê, irmãos? É a geração aonde eles começam a olhar apenas para a promessa que Deus fez na terra. A promessa Deus faz, você vai pregar, vai ser honrado. Aí eles começam a levantar o seu ego, achando que a glória é para ele mesmo. Mas é por isso que o servo na Bíblia Sagrada significa escravo, porque o escravo trabalha e a honra não é dele, é do seu Senhor. O escravo trabalha e a glória não é dele, é do seu Senhor. E quando Jesus voltar, é aí que nós iremos receber a honra. Os verdadeiros servos, a honra dele não é na terra, a honra dele é no céu, a honra dele é na glória. Sabe por quê? João, por intermédio de Jesus, escreve a carta para as 7 igrejas, e ele fala que a recompensa para as igrejas é aquele que for fiel no pouco. Aí ele fala, tendes pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí ele fala, eu também não riscarei o seu nome do livro da vida, e perante os anjos e o meu Pai, eu direi testemunho do seu nome. A honra, quem vai nos dar é Jesus na glória. Jesus disse no Mateus capítulo 20, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E da mesma forma é o servo do Senhor hoje. Não foi chamado para ser servido, mas para servir na terra. Sabe por quê? Jesus vai se incumbir de nos servir na glória. Quem vai nos servir no céu não vai ser o nosso irmão do lado, vai ser Jesus de Nazaré, na ceia, nas bodas do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Mas é interessante que Jesus, da mesma forma que ele falou dos maus servos, do servo inútil, o do servo negligente, ele também falou do servo bom e do servo fiel, e do servo que é prudente. E eu já quero dizer, com a ajuda de Deus, e com o amor de Jesus, e sobre a unção do Espírito Santo, trazer uma mensagem aqui sobre o servo do arrebatamento. O servo que vai subir no dia que o céu se abrir,
no dia do arrebatamento. O servo que vai subir primeiro é o servo bom e fiel, que no capítulo de número 25, no versículo 20, Jesus vai dizer que ele deu talentos para os seus servos, e o seu servo vai e granjeia outros talentos. E aí Jesus diz para ele, o seu Senhor diz para ele, aleluia, o seu Senhor diz para ele, bem está, servo bom e fiel, sobre o muito foste fiel, sobre o muito te colocarei, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ei, o servo que vai subir no dia do arrebatamento, ele não precisa de muito, ele não precisa de muita coisa, ele só precisa da ordem do Senhor Jesus, e ele vai e faz a obra. E é interessante que no pouco, às vezes é a tribulação, é o sofrimento, é as calúnias que ele sofre, mas mesmo passando por tudo isso, ele continua andando e crescendo, continua caminhando e perseverando, e a obra do Senhor não para. Exemplo disso é o apóstolo Paulo. Quem não conhece o apóstolo Paulo? Praticamente a maior parte do seu ministério foi preso em cadeias, mas ele olhava para a situação dele e dizia: não entristeçais por eu estar preso. Sabe por quê? Eu estou preso para salvar quem está preso junto comigo. Eu me fiz de preso para salvar quem está preso. Eu me fiz de louco para salvar quem estava louco. Eu me fiz de doente para salvar quem está doente. Dessa forma, é o servo bom e fiel. Ele cumpre o que o Senhor Jesus manda. Pode passar pela tribulação, pela prova, mas ele vai continuar sendo fiel. E no dia que Jesus voltar, ele vai subir. E eu quero dizer que Jesus não vai demorar para voltar. Jesus, ele estava dizendo essas parábolas para alertar o povo de Deus. E no capítulo de número 24, no versículo 33, ele vai dizer que o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai sabe. E o Pai, quando ele mandar o seu filho descer, quem não estiver servindo como servo bom e fiel, eu tenho o desprazer de dizer que vai ficar na terra. Mas eu quero te dizer algo que é a esperança. Sabe por quê? Jesus ainda não voltou. Há tempo de você se arrepender, há tempo de você despertar, porque Jesus, ele quer te salvar nesta noite. Aleluia, glória a Deus. E aí Jesus vai começar a falar em Mateus 24 e 45, junto com o servo infiel, o servo que é prudente. E o servo que é prudente, quando o seu Senhor volta, ele encontra o seu servo servindo. Mas ele só não encontra servindo, ele encontra a sua casa organizada, ele encontra a sua casa bem arrumada, os seus servos bem alimentados. Aleluia! Os servos dessa geração, irmãos, de pregadores da palavra do Senhor Jesus, ele começa a observar e a ver que é os servos que não se preocupam com a noiva do Cordeiro. É os servos que se preocupam em pegar a sua glória para si mesmo. Sabe por quê? Eles pregam para animar a igreja. Eles pregam para ver o povo pular e derramar glória. Aí eles pegam e olham e falam: meu Deus, eu estou pregando demais porque o povo está dando glória. Mas é interessante que Deus, ele vai dizer por intermédio de Isaías: a minha glória eu não dou a ninguém. A minha glória eu não dou a ninguém, nem a esculturas, nem a ídolos, porque a glória só pertence a Deus. Ei, aquele que quer fazer a obra pensando na sua honra, na sua glória, triste, eu quero te dizer que não vai subir, porque só vai subir quem é servo e servo de verdade. Não tem como fingir de servo, porque com Jesus ou você é servo ou você é servo.
Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vamos olhar grandes homens que foram chamados por Deus e eles fizeram a obra do Senhor, eles levantaram-se calúnias para cima dele, e não foi de pessoas longe, foi de pessoas do seu lado. Exemplo, Moisés. Números, capítulo de número 12, vai dizer que Miriam, a sua irmã, ela era profetisa. Miriam, ela profetizava no meio do povo de Deus. Aí sabe o que acontece? Ela começa a se indignar porque Deus só falava por intermédio de Moisés. Aí ela começa a olhar para Arão e falar: por acaso Deus só é Deus de Moisés? Deus também não fala por intermédio de nós? Por intermédio de mim que sou profetisa? Aí Moisés não está vendo. É todo mundo caluniando nas costas de Moisés e Moisés não está vendo. Mas a Bíblia vai dizer que Deus ouviu do céu os levante contra o seu servo. E vai dizer a Bíblia Sagrada que Deus manda Moisés entrar na tenda, chamar Arão e Miriam, entram na tenda. Somente os três e Deus começa a dizer: Miriam, tu és profetisa, muito bem. Com os profetas eu falo por profecia, por enigmas, por sonho. Com o profeta eu falo do jeito que eu quero, mas com Moisés, que é meu servo, eu falo face a face. Ei, quer ser profeta? Muito bem. Jesus te deu o dom de profecia. Profetiza. Deus vai te dar sonho. Mas Deus está dizendo que quem tem intimidade de verdade com Deus, seja servo. Sabe por quê? Você ser pastor não é ser servo. Você ser apóstolo, você ser evangelista, você ser diácono não é ser servo. Mas você se humilhar perante os pés do Senhor e fazer a vontade de Deus, aí você é servo de verdade. Jesus não está vindo buscar título de pastor. Jesus não está vindo buscar título de evangelista nem de pregador. Ele está vindo buscar servo. E ele quer encontrar servindo os servos que ele já capacitou para a obra. Aleluia, glória a Deus. Com o servo de Deus, ele fala face a face. Com os servos de Deus, ele tem uma intimidade maior. Porque o servo, ele não quer a glória para si mesmo. O servo, ele sabe que a glória vai ser dele. Quando ele foi falar com Josué, ele vai dizer para Josué, lá em Josué no capítulo 1, aí ele vai dizer assim a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo de Deus, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo dessa forma: Moisés, meu servo, é Deus quem está falando, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora, pega esse povo e passa o Jordão, pois a terra que tu pisar, eu abençoarei a terra e te darei, como fiz promessa para Abraão, meu servo. Deus não faz promessa para crente que não é servo de verdade. Mas aquele que não é servo de verdade se ilude com profecias baratas, dizendo: você vai ser honrado nos 4 cantos da terra. Mas Deus está dizendo: o teu lugar é aqui, tu vai ficar aqui. Se tu for para lá, o meu nome tu não vai levar, a minha presença tu não vai levar, porque a minha presença só acompanha servo. Aleluia, Deus. Aleluia! E servo, irmãos, o servo, é incrível como o servo ele sofre pelo inimigo, mas é o servo que sofre que vai encontrar descanso na glória. Aleluia! É o servo que passa perseguição que vai descansar na glória. Só descansa aquele que trabalha. Como é que vai descansar alguém que não trabalha na seara? E Apocalipse está dizendo que, na Apocalipse 21,
que há uma nova terra, uma nova Jerusalém que João viu descer do céu. Essa nova Jerusalém é a Jerusalém preparada para os servos do Senhor. E é interessante que os servos do Senhor, enquanto estiver na terra, vai servir, mas vai sofrer. Vai adorar a Deus, mas vai às vezes padecer. Mas não vai cair, porque o servo, Deus sustenta com a sua mão. Pode ter certeza disso. Mas o servo vai chegar em lugares a qual o homem vai desprezar, vai juntar panelas para se levantar contra o seu servo. Então, como assim? Essa é a marca do servo de Deus. Muitos são igual à multidão que servia a Jesus, que seguia a Jesus, porque muitos é quem quer ser servido por Jesus, poucos é quem quer servir Jesus. Aleluia! Muitos é quem anda atrás do milagre, mas poucos é quem quer fazendo milagre como Jesus fez. Porque quem quer andar fazendo milagre tem que andar na humildade, tem que andar debaixo da mão do Senhor, tem que andar como servo fiel e prudente, aonde a glória sobe para o céu. Quando a glória do servo sobe para o céu, o poder do céu desce e capacita mais ainda o servo. E é por isso que o servo, ele sofre, ele padece. Enquanto ele caminha na terra, a caminhada dele é perigosa, mas a chegada dele na glória é garantida. Aleluia, glória a Deus. Nesse 2021, irmãos, eu coloquei algo na minha cabeça, que é o ano de nós arrumarmos a nossa mala espiritual, porque este ano Jesus pode voltar e quem não tiver com a mala pronta não vai fazer a última viagem. E nessa última viagem é a viagem a qual você nunca fez na sua vida. Só vai ter uma, e quem não tiver o passaporte para o céu não vai subir. Mas esse ano é o ano de você se preparar, ficar com as suas malas prontas, porque Jesus está vindo aí e Ele só vai levar quem tiver com o passaporte na mão, quem tiver com a coroa da justiça na cabeça e quem tiver com o evangelho da salvação no seu coração. Somente esses vão subir para o céu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que o maior renovo espiritual não é aquele a qual a gente apenas roda dentro da casa do Senhor. Sabe por quê? O homem de Deus que tem o dom, ele prega e a palavra faz o efeito. Preste atenção que quem faz o efeito é a palavra, não é o servo. O servo, ele às vezes pode estar no pecado. O servo infiel, às vezes ele está no pecado, mas quando ele prega a palavra faz efeito. E Paulo vai dizer que muitos pregam por inveja, outros pregam por competição. E é por isso que ele glorificava a Deus dizendo: bom é porque o evangelho está sendo pregado, mas a pregação do pregador não salva o pregador. Sabe por quê? Quando o pregador prega, primeiro o Espírito Santo ministra no coração do pregador. Se ele não foi transformado pelo Espírito Santo, muito menos pela sua palavra. E quando ele prega, quem o escuta é salvo. Mas se Jesus voltar e o pregador continuar no pecado, ele vai ficar. Aí Jesus vai olhar para ele e vai perguntar. Ele vai olhar para Jesus e vai perguntar: Senhor, preguei em teu nome, profetizei em teu nome. Jesus vai dizer: muito bem, o meu nome que fez o efeito, e você foi um servo, mas foi infiel. Pois agora aparta-te de mim, pois eu não vos conheço. Mas aquele que é servo de verdade, ele prega, mas ele também vive a palavra que ele prega. Não adianta pregar bonito, tem que viver o que ele prega. Não adianta cantar bonito, tem que viver o que você canta. E é por isso que quando Jesus voltar, é aí que nós vamos ver quem verdadeiramente é servo e quem não é. Quando Jesus voltar e o céu se abrir,
aí o servo do arrebatamento não vai mais servir na terra, porque vai ser servido na glória. Glória a Deus. Cadê os servos que será servido na glória? Glorifica a Deus. Exalta o nome do Senhor. Glória a Deus, poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Irmãos, para finalizar, fique de pé, porque a hora já foi embora. Mas como Jesus falou desde o começo do culto, eu quero terminar aqui dizendo: o inimigo da nossa alma é Satanás, não o nosso irmão do lado. Não faça como o servo infiel, o servo mau, que aproveitou que o seu senhor não estava vendo e começou a espancar o seu servo. Sabe por quê? O servo não é para espancar, mas é para acolher e levantar. E Jesus está dizendo que Ele só dá testemunho de quem é servo de verdade. Sabe quem Ele deu testemunho? Ele deu testemunho do seu servo Jó. O diabo estava passeando em Jesus e Deus chegou para Satanás e disse: viste o meu servo Jó? É um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Essas são as qualidades de um servo do Senhor. Deus, quando Ele vier buscar o seu servo, Ele só vai levar servos com qualidade. Glória a Deus! E Jó, o diabo tentou a Deus dizendo, mas ele tem tudo de regalia a qual o Senhor abençoou ele. E Deus diz, muito bem, vai lá, toque tudo que ele tem. E o diabo mata toda a sua família e todos os seus bens. Agora Jó não tem nada. E agora Jó olha e fala, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque servo era Jó. Jó, ele era servo e sabia que o que ele tinha não era dele, era de Deus. Dessa forma é o servo de Deus. Tudo que ele tem não é dele, mas é de Deus. E aí o diabo olha e fala, também ele tem saúde. E Deus fala, vai lá, toca na saúde dele, só não toca na sua vida. E o diabo vai, toca na vida de Jó, coloca nele chagas e úlceras. E o diabo faz o camarote, é como eu estivesse vendo, agora ele vai blasfemar. Faz o camarote, chama todos os demônios, olha para Jó, induz a mulher de Jó para blasfemar contra Jó. E a mulher de Jó chega para Jó e fala, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó olha para ele e fala, falaste como uma louca, porque quiseste o bem de Deus e o mal tu não quer. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? O servo pode estar na situação que for, mas ele sabe quem é o seu Senhor de verdade. Ele conhece o seu Deus. Ele conhece o seu Senhor. Ele não se embaraça com coisa dessa vida, porque ele sabe que o seu descanso não é na terra, mas é no céu. A sua recompensa não é na terra, mas é no céu. Aleluia, glória a Deus. Quem acredita nessa palavra, aplaude o nome do Senhor Jesus. E assim eu agradeço a minha vida e oportunidade.